todos, bem-vindos a mais um podcast Café com a Icro. Hoje nós estamos recebendo aqui Rodolfo Camargos. Rodolfo Camargos é formado em Engenharia de Produção e com duas pós-graduações, em Engenharia de Manutenção e também em Engenharia de Confiabilidade. Muito bem-vindo, Rodolfo. Muito obrigado, Armando, pela apresentação. É um prazer enorme estar aqui nesse bate-papo. Espero que seja proveitoso para nós e também para as pessoas que estarão assistindo. Nosso tema de hoje é o aumento, a melhoria da produtividade da indústria brasileira, principalmente com foco na exportação. O Brasil hoje, sabemos que ele é um grande exportador de commodities. No entanto, para que a gente possa ter melhores resultados na balança comercial, seria fundamental que a gente pudesse também aumentar a produtividade de produtos acabados, de produtos com valor agregado. A questão para aumentar, lógico, a competitividade das exportações, lógico que nós também sofremos ainda com situações de logística, a nossa logística é muito cara, mas sabemos também que podemos aumentar a competitividade das nossas fábricas melhorando performance de máquinas, melhorando capacidade de melhor entregar produtos de boa qualidade e com preços competitivos no mercado internacional. Rodolfo, um dos indicadores que medem essa efetividade das fábricas é o OEE, que traduzindo em português, nós estamos falando da efetividade geral de um equipamento ou de uma planta. Quando nós falamos nesse indicador, nós estamos justamente abrangendo disponibilidade de máquinas, estamos abrangendo qualidade final do produto e também o que também contempla a performance desses equipamentos. No que diz respeito, Rodolfo, à disponibilidade de máquinas, na sua opinião, o que precisa ser melhorado na indústria brasileira? É uma pergunta muito interessante. Quando a gente comenta sobre disponibilidade, né, é um parâmetro ali que norteia o resultado, né, de diversas empresas. E para poder atingir um resultado bacana ou aumentar essa disponibilidade, nós vamos ter aí um conjunto de processos que nós podemos utilizar com esse fim, né? Lembrando que dentro de uma companhia, esses processos vão estar interligados e diversas pessoas farão parte para poder atingi-lo. Mas assim, respondendo de maneira bem direta a sua pergunta, né? Nós conseguiríamos, através de algumas técnicas de engenharia, eu diria, vão ter outros métodos também, mas atingir o ponto até, né, de confiabilidade, engenharia de manutenção, é algo que nós podemos adequar, né, e trabalhar para poder chegar nesse objetivo. Então, eu vejo de uma maneira muito clara, né, que diversas indústrias e empresas, caso trabalhassem de uma maneira melhor, pontos de manutenção e até mesmo de engenharia de confiabilidade, teriam resultados melhores até quanto a esse quesito. Muito bom, Rodolfo. Nós sabemos, Rodolfo, que hoje, de uma certa maneira, as empresas estão evoluindo muito com técnicas que podem facilitar o planejamento, facilitar o acesso a dados e informações que se permite uma parada planejada dos equipamentos. Mas apesar de ainda haver tanta tecnologia, ainda haver tantas técnicas já que permitem todo esse planejamento da parada, eu penso que ainda existe uma quantidade muito importante de paradas repentinas que prejudicam a performance da produção. Qual a sua opinião sobre isso? O fantasma da parada repentina ainda assombra a indústria brasileira? Assombra, Armando. Assombra bastante, né? Mais uma vez, como eu comentei, esse conjunto de processos, se não for bem executado em algumas das partes, vamos gerar aí paradas não programadas, repentinas, enfim. Vamos ter impacto na produção e nos indicadores que já foram comentados, né? Sobre esse assunto, né? Assombra, talvez o porquê, né? O que causa isso? É óbvio que são também N fatores, mas eu vejo muito dentro da indústria, em diversos casos, falta de disciplina para poder cumprir alguns processos que já estão até mapeados, né? Passos de atividade, procedimentos
eu diria, componentes a serem utilizados em algumas situações, mas que na prática, no terreno, muitas das vezes as coisas não acontecem como planejado. E né, a complexidade de um tipo de processo de execução de manutenção, dependendo da indústria e da companhia, né, nos acarreta um simples descuido, um passo que não foi feito da maneira que era previsto, vai lá causar esse assombro todo que foi comentado, né? E para a gente corrigir, né? Como que a gente pode melhorar isso? Mais uma vez, linkando aí com a primeira pergunta. Mudança, né, cultural das organizações para poder conseguir enxergar mesmo o impacto que o processo manutenção, que o processo engenharia de manutenção tem no resultado global da empresa. Rodolfo, eu estou entendendo que em grande parte de situações nós temos um plano até bem feito, nós temos tecnologia disponível, mas nós não aproveitamos até por questões de cultura, por questões de não fazer uma lição de casa que já poderia ter sido feito, o que na verdade isso influencia muito na falta de competitividade dessas indústrias quando estamos falando de mercado exterior. É assim que funciona? Podemos pensar dessa forma? É correto isso? Correto, Armando. Dentro desse universo aí, né, de indústrias, óbvio que nós vamos ter empresas que estão em um estágio mais avançado quanto a esses itens de planos, engenharia, produção, enfim, se comparado a outras. Mas até mesmo nesses locais, né, onde você enxerga um nível de maturidade interessante para alguns processos, eles não são muitas das vezes cumpridos, podemos dizer assim, né? E aí o impacto que nós vamos ter, enfim, no resultado global é grande, é considerável, entendeu? Rodolfo, o outro quesito no que diz respeito à parte da efetividade geral dos equipamentos tem a ver com a qualidade final do produto. Na sua opinião, como a manutenção pode influenciar na qualidade final do produto? Muito boa a pergunta, Armando. Então, como que a manutenção pode impactar a qualidade de um produto, né? Óbvio que isso vai variar bastante frente a processo, nós podemos considerar aí, né, processo de mineração, automobilístico, alimentício, e esse impacto tem diferenças em cada um deles, uns menos, outros mais, mas a manutenção está linkada à confiabilidade, né? Ou a confiabilidade linkada à manutenção, enfim, probabilidade de um item desempenhar sua função sobre um dado intervalo de tempo, sobre taxas específicas. Quando nós pensamos sobre taxas específicas, né, aquilo que um determinado componente precisa fazer para me garantir um tipo de qualidade, que seja a qualidade em uma cor, em um tamanho, em uma forma, os processos, né, de manutenção impactam nessa função. Então, a partir do momento que eu tenho um equipamento que deveria cortar um certo material com uma precisão e por algum motivo, que seja de manutenção ou operação, ele não corta esse material com aquela especificação, eu tenho ali um problema de qualidade. Da mesma forma, se eu tenho uma situação aí de um bico injetor, alguma coisa que tenha que fazer uma pintura, se aquilo não está muito bem ajustado para aquilo que foi preconizado, eu tenho um impacto em qualidade. Podemos falar também sobre recuperação em alguns processos, né? Aí de mineração, por exemplo, em que um determinado ativo precisa fazer uma recuperação de um item, né, para poder garantir ou melhorar a minha qualidade, mas que em função de uma falha, em função de alguma situação ali que não está de acordo, essa recuperação vai ser impactada. Então, assim, a manutenção influencia muito a qualidade dos produtos. Quando eu penso em manutenção, eu estou pensando literalmente em manter em ação e uma boa conservação desses ativos que têm a propriedade de produzir esses bens com capacidade e competitividade, para que isso torne-se produtos competitivos no mercado, para que esses produtos possam ser comercializados em qualquer mercado, independente de países no mundo.
Sabemos que a manutenção ela tem essa propriedade de garantir essa produção num custo ótimo toda vez que ela é bem gerenciada. Dizendo isso, eu queria entrar, João, logo no último item que diz respeito à parte da efetividade geral dos equipamentos, que tem a ver com a performance dos equipamentos. Como, na sua opinião, a manutenção ela pode melhorar e garantir a boa performance desses equipamentos de maneira que não se quebre prazos de entrega, não se comprometa em termos de produtos de má qualidade, enfim, como é que a performance dos equipamentos podem estar ligados e podem ser melhorados através das boas práticas da manutenção? Vamos lá, Armando, boa pergunta, né? Como que a gente consegue aumentar a performance de equipamentos? Isso é algo requerido aí por todo mundo, né? Enfim, a performance de equipamentos podem ser aumentadas a partir de um conjunto de atividades, né? Esse conjunto de atividades vão ser ali inerentes à manutenção e engenharia, que é o foco aqui que nós estamos comentando, e da seguinte maneira, né? Até para ser um pouco mais específico, planos de manutenção bem feitos, procedimentos de manutenção também bem feitos, mas bem executados no campo. Existem também, né, algumas ferramentas de engenharia de confiabilidade que conseguem nos mostrar com dados probabilísticos e determinísticos o que vem acontecendo com o equipamento, para que a gente possa, né, tomar ações que causem melhorias, que causem aumento de performance. Então, assim, de uma maneira geral, né, respondendo à pergunta, a partir de um estudo com o que de fato vem acontecendo quanto à performance daquele equipamento, o que impacta a performance daquele equipamento, você consegue sim ter algumas ferramentas que te mostram o caminho para que aqueles tipos de evento, né, não ocorram mais e a sua performance seja otimizada. Então, mais uma vez, esse link de OEE está muito bem ligado ali à manutenção, à engenharia, à confiabilidade, e dessa forma, né, nós conseguimos sim impactar resultados. Bom, gente, como podemos ver, é perfeitamente possível aumentar a competitividade de uma fábrica, de uma indústria, é perfeitamente possível tornar essas indústrias, essas linhas de produções competitivas para o mercado internacional. Nós falamos hoje de um indicador muito importante que é o OEE, que é a efetividade geral dos equipamentos, a efetividade geral de uma linha de produção. Nós aqui, junto com o Rodolfo, pudemos constatar que é possível nós ajudarmos, nós prepararmos essa lição de casa para que essas coisas possam acontecer de maneira que as indústrias brasileiras possam aumentar os seus resultados no mercado no exterior. Rodolfo Camargos, muitíssimo obrigado por essa participação aqui no Café com a Icro e convido para que esteja em outros podcasts como esse para que a gente possa falar das possibilidades de evolução da manutenção e da competitividade da indústria brasileira. Armando, o agradecimento fica por minha parte, né? Foi uma honra estar participando desse bate-papo e espero sim que possamos ter outras oportunidades. Gente, muitíssimo obrigado pela participação desse outro podcast e não percam os próximos que vêm por aí. Muito obrigado a todos.